Olá, hoje no programa Saúde e Consciência eu recebo a coordenadora do curso de nutrição da Unipar de Umuarama, professora Ana Paula Sestari. Obrigada pela sua presença aqui, né? E eu gostaria assim que você estivesse explicando para a gente o que é segurança alimentar, como está sendo abordado. Então, segurança alimentar é bastante recente, né, principalmente na área da nutrição. E quando a gente fala de segurança alimentar, a gente pensa que as pessoas elas têm que ter acesso a esse alimento. Então, por lei, você tem que ter acesso a um alimento. Mas como é que chega esse alimento? O que acontece a partir do momento que a pessoa tem acesso a esse alimento? Como é que ela prepara? Se é possível dar uma orientação em relação a isso? Então, segurança alimentar engloba vários fatores, não só a parte de nutrição, também assistência social, engloba a parte de saúde, escolar também. Então, o que é importante para o nutricionista ele ter consciência que é possível ter esse alimento, como é que esse alimento vai chegar, quais os meios que esse alimento podem chegar à população, a qualidade nutricional, a qualidade microbiológica, a pessoa recebe o alimento, o que ela vai fazer com ele? Como é que ela vai armazenar? Como é que ela vai utilizar esse alimento? A gente trabalha bastante nessa área também a parte de reaproveitamento dos alimentos, né? Que as pessoas têm um certo preconceito em, por exemplo, utilizar talos, né? A gente joga fora. Beterraba, cenoura, tudo joga fora, né? A gente já compra sem, na verdade. Quando você vai ao mercado, a gente já compra esses alimentos sem o talo. Então, tem um valor nutricional importante nessas partes que a gente acha que não deve aproveitar, mas são comestíveis, né? E isso pode ser utilizado. O desperdício de alimento no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, é muito grande. A gente joga muito alimento no lixo que poderia estar sendo utilizado para alimentar essas pessoas. Inclusive, há reportagens, há notícias de que o Brasil está assim, quase no topo em relação a desperdício, Sim. né? Quando a gente olha, quando a gente verifica no nosso próprio lixo em casa, quando você olha para o lixo, você fala, mas por que eu estou jogando isso fora? O que acontece? Primeiro, são essas partes desses alimentos que a gente normalmente joga fora. A gente não sabe que pode ser utilizado e como utilizar. Segundo, às vezes a gente compra a mais e estraga na geladeira. Então, você compra uma quantidade grande de alimentos que uma pessoa, 4 pessoas na família, por exemplo, de repente não utilizam a quantidade que a gente compra de alimento. Daí fica na geladeira. Se fica na geladeira e não é utilizado, ele vai estragar, mesmo na geladeira. E a gente joga fora. Então, tudo isso está relacionado ao desperdício também, né? A como vai comprar, como vai utilizar, qual é o preparo desse alimento, como vai preparar esse alimento. Às vezes faz a mais também, né? Faz a mais. E tem algumas pessoas que até podem estar utilizando, dependendo da preparação, você até consegue utilizar no dia seguinte, né? Dependendo de como você armazena e como você prepara esse alimento. E algumas pessoas não utilizam, comem naquele dia e jogam fora. Então, você faz uma quantidade grande e depois vai para o lixo. E qual a proposta, enquanto profissão, né, com a comunidade, de levar essa informação, de levar essa orientação? Nós temos na Unipar, no curso de nutrição, um projeto que chama Nutrição na Comunidade. Esse projeto são vários mini projetos dentro desse projeto grande. Então, com um dos fatores que a gente verifica nesse projeto e que a gente trabalha nesse projeto é essa orientação para as pessoas. Então, a gente trabalha uma alimentação saudável. A gente dá palestra, o curso de nutrição, com os professores, os alunos, eles dão orientação de pirâmide de alimentos para a população de um modo geral. E junto com essa orientação de pirâmide, por exemplo, que é uma orientação básica quando a gente fala de alimentação saudável, também vem essas perguntas e como é que você vai preparar esse alimento? Qual a forma de preparo e como é que você vai utilizar isso? Essa é uma área desse projeto, né? Essa informação através de palestras e de encontros. Tem outra parte do projeto que a gente, por exemplo, nós vamos desenvolver um programa de rádio com dicas de nutrição na rádio da Unipar, né? Temos também uma pretensão para o ano que vem para a gente também desenvolver alguns quadros em alguns programas que já existem na Unipar, um quadro relacionado a dicas também. E nesses quadros, tanto na TV quanto na rádio, a gente vai estar trabalhando isso também, né? Várias dicas sobre como você se alimentar e como utilizar esses alimentos da melhor forma possível. Eu sou da área da saúde pública e lógico que eu vou puxar para o meu lado, tá, Ana Paula? E esses pacientes dos bairros, esses pacientes que vão aí na unidade básica de saúde, você tem alguma proposta de ir nas unidades ou de fazer oficinas, trazê-los para cá, nos teus laboratórios? É possível isso.
Nós já fizemos isso anteriormente e no curso a gente tem uma disciplina que é nutrição na saúde pública. Essa disciplina é no 3º ano do curso de nutrição, então a gente faz esse tipo de projeto específico na disciplina e nos estágios daí no 4º ano de nutrição. Mas dentro disso, dependendo no andar do curso, que nós estamos com a primeira turma, a gente desenvolve projetos nessa área, que é extremamente importante e o aluno aprende muito. Né? Ele tem uma visão de uma outra população, né? E como alimentar. Quando a gente pensa em alimentação da população de modo geral, a gente tem vários alimentos. E muitas vezes essa população não tem acesso a esse alimento, porque não tem condições financeiras de comprar determinados tipos de alimento, por exemplo, linhaça, que é caro e que é bastante utilizado e é bastante falado hoje em dia, chia, que é bastante falado hoje em dia pelos nutricionistas, né? Pela população de uma maneira geral. Então, quais são as alternativas? Essa população tem que ser trabalhada. Nesse ano, a gente tem a disciplina de educação nutricional e eles estão desenvolvendo alguns projetos que algumas equipes vão trabalhar com, por exemplo, com mulheres hipertensas, dentro da saúde pública. Então, eles vão dar palestras, uma aula sobre alimentação nessa população. Então, são pequenas atividades que a gente vai fazendo no decorrer do curso. Que já está se preparando para 2º ano. Já. Né? E o curso é um retorno, na verdade. Isso. Nós já estivemos conversando logo no início do ano, quando estava sendo definida ainda a reinserção do curso de nutrição em Umuarama. E eu gostaria assim, que você dissesse para a gente qual a importância dessa reinserção do curso, qual é a expectativa em relação ao curso, qual é a proposta do curso. Quando eu falo em curso, eu tenho que falar do profissional, nutricionista. Eu sou nutricionista e sou apaixonada pelo que eu faço, né? Então, quando a gente fala do profissional, a gente tem que saber a importância do nutricionista para a população hoje. Então, eu falo que a profissão de nutricionista é uma profissão do presente e uma profissão do futuro. Por quê? Você que lida com a saúde pública, principalmente, a gente vê que a quantidade de doenças que as pessoas estão desenvolvendo, eu posso falar que 90%, 99% dessas doenças estão relacionadas à alimentação, né? Ou a alimentação está relacionada no tratamento dessas doenças. Hipertensão, diabetes, obesidade. Né? Então, até se a pessoa desenvolve algum problema renal, a gestante, então a gente quer uma fase da vida da mulher, as crianças, então toda a população de modo geral, ela precisa de um nutricionista. Então, ela tem que se alimentar de uma forma correta, para prevenir doenças e, se for o caso, se ela desenvolver algum tipo de doença, para tratar a doença. Né? Então, o profissional ligado a esse tipo de assunto é o nutricionista. Né? Então, a profissão está muito em alta hoje em dia, porque a gente tem essa relação com a saúde, que é o que chama mais atenção no profissional nutricionista, mas a gente tem outras áreas. Por exemplo, nutrição esportiva, que é uma área abordada no currículo de nutrição. Mas é uma área nova, né? É uma área nova. Então, o nutricionista se forma e ele vai se especializar nessa área. Então, todo aluno que se forma no curso de nutrição aqui na Unipar, ele tem depois a possibilidade de fazer uma pós-graduação, que você vai se especializando. O profissional nutricionista, ele é generalista, né? Então ele atende várias áreas e depois tem a especialização dependendo do que ele vai atuar. A matriz é nova do curso de nutrição, é uma matriz extremamente interessante, que comporta essas áreas. A parte de nutrição estética também, que é bastante novo. Nutrição e envelhecimento, né, que também não é recente, mas ela está sendo trabalhada mais hoje em dia. A nutrição nos restaurantes, nos hospitais, em spas, em centros de estética. É uma área bem grande, né? Muito grande. E ela tá se abrindo cada vez mais, porque está relacionada à alimentação e a gente precisa desse alimento saudável, a gente necessita disso. E hoje em dia as pessoas estão interessadas nesse alimento. E como a comunidade é carente de informação nessa área, né? Eu vejo muito isso na questão da saúde pública, às vezes até na família da gente, né? Apareceu uma gestante e começa, pode comer repolho, não pode comer, pode tomar refrigerante, não pode. Aí a criança nasce e começa, o que o bebê pode comer, o que o bebê não pode comer, né? Como eles têm essa necessidade de informação, eu acho isso muito falho ainda no Brasil, né? Porque tem muita crença e muito tabu em torno da alimentação.
né? Então, quando a gente pensa, a manga com leite faz mal, se você fala isso para uma pessoa que você pode tomar um suco de leite... Minha mãe dizia que manga com leite fazia mal. Mata. Então, a pessoa vai passar mal. Dependendo dessa crença, ela vai passar mal. Né? A melancia, a banana à noite não pode, faz mal. Então, imagina, banana com aveia, ela vai ajudar até, inclusive no sono. Né? Ela facilita você a se acalmar e dormir com mais facilidade. Então, assim, são crendices e tabus que existem na área da alimentação. Com gestante, eu acho que é uma das mais... Gestante e criança, acho que é uma das que mais tem. E eu vou convidar você para desenvolver um projeto com gestante e criança lá no Centro Saúde Escola. Pode porque, me chamar que eu adoro. Tem muita dúvida, muito questionamento em relação a isso. E os alunos têm bastante interesse com isso, porque é uma área que chama atenção mesmo, né? Porque quando você trata de gestante, você já tem um cuidado especial com aquela pessoa, né? E a alimentação está diretamente relacionada a isso, ao desenvolvimento do embrião e do feto. Com certeza. Vamos falar um pouquinho de legislação, né? O nosso tempo é curto, então vamos tentar aí dar pelo menos um breve conhecimento em relação à questão da importância do nutricionista em instituições. É obrigatório ou não é, Ana Paula? Nas instituições, por exemplo, nos restaurantes comerciais, não é obrigatório, apesar de ter um projeto de lei que pode se tornar obrigatória a presença do nutricionista em estabelecimentos que servem alimentação a partir de 50 refeições, né? Numa grande empresa é obrigatório, nos hospitais é obrigatório, então assim, depende principalmente do número de refeições que essa empresa oferece. O que é importante a população saber? Que quando você tem um profissional de qualidade, um profissional que respeita a sua profissão e respeita as pessoas, né, o ser humano, ele vai transmitir para esses funcionários e para esse local conhecimento e que vai garantir uma qualidade, tanto nutricional quanto microbiológica. Então, se tem um profissional nutricionista em um restaurante comercial, você pode ter certeza que ele vai ter um cuidado maior com o preparo dos alimentos e com a manipulação desses alimentos, que é extremamente importante. Então, o profissional ele vai agregar valor a esse estabelecimento e ele vai te oferecer uma alimentação de qualidade. Então, fica aí a dica, né? Exija aí um profissional nutricionista para que você tenha essa garantia na alimentação, essa qualidade. Sim. Né? Ana Paula, você está ofertando alguma pós-graduação para 2015? Sim. Alimentos funcionais, fitoterápicos na nutrição clínica e nutrição esportiva. E aí ela é específica para nutricionistas? Pode ser, educador físico também pode fazer, tem áreas da saúde, dependendo, afins também pode estar fazendo. Já estamos aí com a primeira turma e na primeira turma nós já temos até a nossa convidada, a Paula, né, Paula? Obrigada por você ter vindo aqui conversar conosco, para ela contar um pouco o que ela está experienciando nesse primeiro ano, o que ela vivenciou nesse primeiro ano do curso de nutrição. Vamos lá, Paula? Vamos. Como foi? Primeiro assim, me conte, como você ficou sabendo do vestibular da Unipar, do curso de nutrição? Então, eu sempre quis atuar na área da saúde, era uma certeza que eu tinha. Eu só não sabia em qual área, né? E teve uma época que meus pais falaram que tinha vindo novos cursos para a Unipar. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e vi que tinha entrado nutrição. E como é uma área assim que está muito em alta, principalmente a esportiva, eu comecei a pesquisar e eu gostei da área e estou gostando muito. E aí você já começou você já tem até um planejamento, pelo que eu estou vendo, né? Você vai terminar a nutrição e vai se especializar em nutrição esportiva. Então, eu ainda estou pensando. Tá pensando? Porque depois da Jonutri, a gente viu de cirurgia bariátrica, né, de obesidade, eu achei uma área muito importante, porque hoje é muito difícil você ter uma alimentação balanceada com esses fast food que tem, comida muito rápido, as pessoas estão assim fora do limite. Então eu acho que é uma área muito importante que tem que estar sempre sendo destacada, né? E como tem essa nova lei que está em tramitação a respeito de um nutricionista nos restaurantes, eu acho muito importante, até pelo balanceamento dessa refeição, porque lá você vai ter variedades, né, de alimentos, só que muitas vezes não são alimentos muito saudáveis. Então, eu acho importante, sim, ter a participação de um nutricionista
para que essa população consiga se alimentar de uma forma segura e saudável. Deixa eu aproveitar seu gancho e dar um depoimento meu, tá, Paula? Eu fiz cirurgia bariátrica. E assim, eu tenho um problema no pós agora, porque a gente vai aos restaurantes e as porções são imensas. Imensas. Né? E aí você fala assim, mas eu só como só um tantinho. E não existe, não tem aí ainda uma flexibilidade para essa nova população, né? Aqui come uma quantidade bem menor, né? E ela acaba pagando pelo preço porque não tem. Até a meia porção ainda dá para você fazer uma marmitinha e levar para casa. Não é verdade? Então aí entra bastante a participação do nutricionista. Até self-service eu acho muito importante ter, porque é uma alimentação balanceada mesmo, que nem a Ana Paula falou, a gente tem que ter noção que 90% das doenças que são existentes é por causa de uma má alimentação, de uma alimentação não adequada. E hoje você tem que optar por coisas rápidas, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido. Então as pessoas acabam optando por uma alimentação nem sempre muito correta, e aí vem os problemas de saúde, obesidade, diabetes, então tem que estar alertando. E você está bem enganjada aí com o primeiro ano e está bem enganjada no curso, não é verdade? Eu tô gostando bastante. Projeto, eu estava conversando no intervalo e você, a Ana Paula, me falaram que você já participa do projeto de extensão do curso. O que você faz, aonde você vai, como que funciona? Então, tem o projeto de extensão, né, que as meninas, eu ainda não fui, mas as meninas vão na comunidade e fazem atividades? Fazem atividades com a população para informar mesmo. Você ainda está na fase, eu ainda tô na fase. Teórica, né? E as suas colegas que vão, quando elas retornam, qual é a fala delas na participação desse projeto? Elas gostam muito, porque como você disse, tem muita gente que não tem muita informação, muito tabu. Muita gente não sabe que tem reaproveitamento de alimentos. E é bom que a gente está lá porque a gente informa essa população que às vezes não tem muita atenção com essas partes dos alimentos. Então elas gostam muito, elas conversam bastante e é bom isso. E em relação ao curso, vocês têm aula à noite, o curso é noturno, Aí vocês têm aula de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Segunda a sábado. Segunda a sábado. Então, de segunda a sexta, período noturno e sábado no período matutino, daí, né? No período da manhã. Além disso, vocês já estão fazendo algum estágio ou o estágio prático está para o segundo ou para os últimos anos, como outros cursos que funcionam? Tá para o segundo ainda. Tá para o segundo. Vocês já fizeram alguma visita técnica? Já tiveram oportunidade de fazer alguma visita técnica? Já, na Junutri a gente foi no restaurante da Alessandra, veio um professor, que eu não me lembro muito bem o nome, mas ele deu essa ajuda pra gente, ele informou bastante sobre aproveitamento de talos, de alimento, e a gente elaborou, né, as receitas dele. Então foi bem bacana. Assim. Que receita que você elaborou? E conta pra nós, me ensina um pouco. Torta de talos. Nossa, é muito gostoso. Daí pega os talos de beterraba? Você afoga essas coisas e aí faz a torta normal, é uma massa normal, só que assim, teve almôndega de banana, sabe? Coisas assim que a gente nem imaginava que tinha. Nunca comi almôndega de banana. E nossa, muito gostoso. Teve muita coisa, assim, bastante receita nova que na nutrição a gente tem que informar que não é uma restrição, é a entrada de novos alimentos, de como fazer esse alimento. Né? Não é essa restrição que todo mundo, quando fala de nutrição, a maioria das pessoas pensa em tirar tudo que você come. Né? Mas, na verdade, é entrar alimentos diferentes, modos de fazer diferente, né? E aí, na Junutri, além de estar sendo abordado nas várias disciplinas que vocês estão tendo aí no primeiro ano, né? Na Junutri já foi abordado essa questão também. Vocês tiveram outros professores que vieram, além desse, que veio falar sobre reaproveitamento? Teve a nutricionista que veio no mesmo dia da cirurgia bariátrica, que ela é responsável pelo pré-tratamento e pós, né? E foi realmente a área que eu mais gostei, assim, da Junutri. Eu gostei bastante. Teve a da Alessandra, esse professor. Aí veio as meninas que também fizeram nutrição, que são regressas do curso. E elas trabalham na comunidade, né, Ana? Trabalham na comunidade.
Só que a área que eu mais gostei foi a bariátrica mesmo. Então é importante, a Paula está falando sobre Jonutri, o curso de nutrição ele tem uma jornada acadêmica que acontece anualmente, então agora como ele está retornando esse curso, né, Paula? Então foi a primeira Jonutri, mas ela tem sequência, então anual, e na Jonutri vem essa proposta de trazer profissionais, né, nutricionistas e de áreas afins que trabalham com textos atualizados com os acadêmicos e também com os profissionais convidados que participam do evento. Além disso, também realiza-se o Fórum Pedagógico e o Fórum de Egressos, que é uma valorização do profissional nutricionista que se formou na universidade e ele traz novidades do como foi a formação aqui, né, e o que está acontecendo atualmente na profissão dele. É isso que acontece? E quando você ouviu um egresso falando, o que te chamou a atenção no egresso? Então, é interessante porque quando você se forma, que é quando a gente pensa que quando se formar, como que a gente vai fazer, né? E a egressa falou com a gente que no começo ela não tinha muito, acho que como todo quando você acaba de se formar, você não vai começar com muito. Só que ela falou assim que foi aumentando e hoje ela atende em 3 cidades diferentes, porque é muita gente realmente querendo se informar sobre a nutrição, sobre como se alimentar bem, de um modo saudável. Tá longe ainda, né, Paula, Tá. para pensar quando você vai ser egresso, né? Aí tem aí mais esse ano e mais 4? E mais 3. Mais 3? São 4 anos? Para você aí estar revendo e conhecendo novos mercados. Novas áreas. Porque como a gente conversou com a professora Ana Paula, vocês têm uma infinidade de áreas para atuar, né? Nessa nutrição esportiva, que é novidade, a nutrição estética também é novidade, né? As pessoas pensam no nutricionista só para fazer emagrecimento. Emagrecimento, mas não que é ao contrário, mas tem bastante áreas assim que o nutricionista está atuando e cada uma delas é muito importante. Paula, primeiro ano de nutrição, como foi para você sair da casa dos pais, ver matérias diferentes daquilo que você viu aí no ensino médio, dificuldades, como foi? Porque às vezes as pessoas falam assim, é tão fácil, vou lá fazer, e a coisa não é bem assim, né? Não é tão fácil. Nutrição é um curso assim que a gente tem que entender de bastante áreas, porque a gente tem disciplinas como economia, sociologia, né? Então, você vai trabalhar com pessoas, é importante que você tenha essa noção. Sem falar na química, na biologia, que a gente tem que entender o corpo humano para poder estar dando informações melhores sobre como esse alimento vai funcionar no seu organismo. E é um curso bastante, assim, difícil. Bastante contextualizado, né? E é importante para você que está nos assistindo de entender como funciona a formação do nutricionista, né? Então, são 4 anos de graduação e após os 4 anos aí você pode procurar especializações e mestrado, dependendo da área em que você vai atuar, e que é um curso com bastante conteúdo teórico e que é importante, como a Paula estava falando, né, do conhecimento do aluno, do acadêmico, com a fisiologia, com a bioquímica, com a química, né, com a anatomia. Então, ao contrário de que alguns mitos se fala em respeito à profissão, né, de que vocês vão aprender a preparar receitas. Não é verdade, né? Vocês têm uma formação para fazer assistência nutricional, né, de orientação e de assistência em várias áreas e às vezes também trabalham na parte de gestão, não é verdade? E isso aí é uma complexidade que vai vir aí mais para frente no seu curso. Você está gostando? Eu tô gostando bastante. Quando eu entrei em nutrição, eu tinha uma visão muito pequena, né? Por mais que a gente pesquise, e depois da jornada eu vi que é muita área assim que pode ser atuado e é fácil de se apaixonar por nutrição. E é bacana você falar também da questão da jornada, né, Paula? Porque às vezes o acadêmico fala assim, jornada, né? E é um momento de troca de experiências, de atualização, de formação, né? Além da questão das disciplinas que já acontecem no ano. Sim, exatamente. A Jonutri, ela deu mais inspiração para a gente continuar no curso, porque é o primeiro ano, então muita gente ainda não sabia que vinha para cá e com a jornada a gente acabou falando bastante. Hoje tem bastante gente que eu sei que quer fazer o curso.
Bacana, gostei bastante de conversar com você. Eu também. Obrigada pela tua presença. Nós, então, conversamos hoje no programa Saúde e Consciência com a coordenadora do curso de nutrição, a professora Ana Paula Sestari, e com a acadêmica do primeiro ano que veio aqui contar para nós, né, e para você que está nos assistindo, a experiência dela de estar cursando o primeiro ano. Lembrando que o vestibular da Unipar é 30 de novembro, o curso de nutrição está sendo ofertado aqui em Umuarama. Muito obrigada pela sua presença, um abraço, até o próximo programa.